Muito obrigado, Sr. Senador Cristóvão Albuquerque e outros assistentes. Buarque. Em primeiro lugar, Buarque. E, em primeiro lugar, quero dizer que é das maiores honras que eu tenho recebido ter sido convidado para vir a esta reunião, sobretudo com estudantes, porque isso tem sido a minha vida, e reparo uma injustiça da Universidade de Brasília, porque eu sou o segundo doutor honoris causa da Universidade de Brasília e fui preterido por um general de 2 estrelas, que é o número 1. Eu sei que ele chamava-se de Gaulle, mas só tinha 2 estrelas. E foi preterido. Ou seja, De Gaulle foi o primeiro. Na verdade, o De Gaulle foi o primeiro. Era o único. E então a UNB deu os títulos ao senhor. Eu devo dizer que a Universidade de Brasília é uma das mais exigentes de todas na atribuição de honoris causa. Fui reitor lá e creio que não temos nenhum, ou 2 talvez, salvo um que nós iniciamos, que foi ao Mandela. Sim, sim. Nós iniciamos o honoris causa Mandela, ele ainda preso. E quando o processo terminou, eu já não era reitor, mas ele recebeu aqui, logo depois de solto, o seu título de honoris causa. Então, eu lhe agradeço ter lembrado isso, que eu tinha esquecido, que para mim, como ex-reitor, é um dos pontos mais altos da sua carreira. Muito obrigado, muito obrigado. E, em primeiro lugar, eu preciso de explicar porque é que finalmente estamos aqui. Há cerca de 2 anos, a Escola da Marinha de Guerra do Brasil fez um colóquio no Rio de Janeiro sobre o Mar Azul e convidou a mim para vir encerrar o colóquio. E quase tudo o que eu hoje lhes vou dizer consta do que então disse. E não tinha nenhuma esperança na altura de que tivesse essa repercussão que teve. Teve 2. Em primeiro lugar, eu recebi, e trago aqui todos os documentos que vou deixar entregues ao Sr. Presidente, recebi um e-mail do chefe de Estado-Maior da Marinha de Angola, que é um dos países mais interessados no Atlântico Sul e que mais interessa a Portugal e ao Brasil, dizendo o seguinte: estimado professor, antes de mais quero desejar-lhe boa saúde, até aqui tem-se cumprido. Olá. E sobre o assunto quero propor que o professor coloque a questão ao chefe de Estado-Maior da Armada para ele levar o assunto ao debate no próximo simpósio das Marinhas de Guerra da CPLP. Toda a decisão que for tomada sobre o assunto será submetida aos respectivos governos para possíveis decisões. Esta é a melhor via para disputar o debate sobre o assunto. Este interesse do Almirante foi para mim muito importante. Consultei vários oficiais e todos eles estiveram de acordo que era um bom caminho, uma coisa dita no Brasil e assumida pelo vice-almirante chefe do Estado-Maior da Armada de Angola, que com certeza era um problema que interessava a todos os países e, como devem ter entendido pela comunicação, por todos os países da CPLP. E porquê? A questão tem muito o que ver com a situação internacional. Naturalmente é uma questão antiga. Mesmo o problema que aqui foi discutido das Malvinas, eu referi-me ao pretexto que foi apresentado para aquela intervenção, que é puramente eleitoral naquele momento, mas o motivo realmente é a plataforma continental e a riqueza que está à volta das Malvinas. Bom, do mesmo modo, nós temos um problema semelhante em Portugal com as desertas, que, de repente, o governo espanhol, igualmente a enfrentar dificuldades legislativas, de acordo com as sondagens, resolveu que não eram ilhas. O que significa é que não entrariam na definição da plataforma continental. É isto. O que significa que este tema das águas territoriais, plataforma continental, é um problema
cada vez mais importante na vida internacional. E naquilo que diz respeito a Portugal, não pode deixar de ter em vista também a própria situação internacional do mundo em que nos encontramos neste momento e que não tenho visto suficientemente discutida, salvo nas aulas das relações internacionais. Os estudantes muitas vezes já têm opinião sobre este assunto. E o que é que está a acontecer? Lembram-se que no fim da guerra 39-45, em que o Brasil tomou uma grande parte, e nunca se pode esquecer a heroicidade que foi Monte Cassino, com a intervenção das tropas brasileiras, em defesa do Ocidente, em geral, porque era esse o problema. Quando a Europa foi reconstruída, teve a intervenção de pessoas nas quais eu reconheço santidade. E porquê? Porque o primeiro-ministro da França, na Primeira Guerra, tinha sido mobilizado para o exército alemão, porque o seu território estava sob domínio alemão e teve que viver ainda a Segunda Guerra. O Adenauer, mobilizado, passou a vida a lutar contra o nazismo e na fronteira conflituosa da França com a Alemanha. E o primeiro-ministro italiano, julgo que foi o mais jovem deputado do Parlamento austro-húngaro, porque nasceu italiano, mas o território era austro-húngaro. E estes homens, acompanhados pelo Bonnet, foram capazes de colocar o sofrimento a servir de pedestal à sabedoria. É preciso que nunca mais aconteça. Não criam um mundo reivindicativo ou punitivo. Criam um mundo que finalmente encontrasse um regime que fosse de paz e desenvolvimento geral. Aquela famosa frase de Paulo VI nas Nações Unidas, quando ele declarou que a paz, neste momento, chama-se desenvolvimento geral. Era o que se chama. Neste momento, a crise do Ocidente é evidente. Nesse Ocidente não há diferença norte e sul, há um Ocidente que também está no sul. Mesmo na Europa, nós temos já uma divisão entre uma Europa pobre e uma Europa rica, ou que se diz rica. Essa Europa pobre abrange Chipre, a Grécia, a Itália, a Espanha, Portugal, a Irlanda. Já começa a contaminar a França. Se repararem, é o Lime romano que está a ressuscitar, é a Europa pobre, é o antigo Império, e os caminhos por onde os bárbaros desceram para aquele Império são agora subidos pela juventude à procura de emprego e futuro. Esta é a situação em que a Europa se encontra, sujeita a sanções económicas tremendas, de tal maneira que muitas vezes parece que o orçamento é o único objetivo governamental que é acessível ou que é dominante. Nesta questão encontra-se também a agitação que há no Mediterrâneo, que é enorme. A definição de democracia que lá venha a ser instalada é uma definição que vai aumentar as definições de democracia, que têm sido muitas e variadas, e, sobretudo, nos últimos tempos, o presidente da Rússia enunciou um novo projeto estratégico para o seu país e que alguns analistas já chamam o Império do Meio. E eu ligo mais importância à imagem do que às palavras que ele disse. Porque ele fez o seu discurso rodeado de militares, fardados solenemente e todos com ar de prontidão para fazer intervir a força. Tudo isto está a conjugar no sentido de o mar em todas as latitudes ser extremamente importante. E o problema aqui, tal como resulta do e-mail que vou deixar do chefe de Estado-Maior da Armada de Angola,
É um problema que é muito agudo no Atlântico Sul, mas abrange todos os países da CPLP, em que estão envolvidos Portugal e o Brasil. E porquê? Porque todos os países da CPLP são marítimos. Todos os países da CPLP, com exceção do Brasil, que pertence já ao grupo dos líderes da circunstância mundial que estamos a viver, todos são pobres. E para todos eles, a plataforma continental corresponde a um interesse vital, desde os que têm a sua fronteira marítima no Atlântico até ao pobre Timor, lá longe, em que na sua plataforma tem aquela ameaça aos países fracos, que é ter petróleo. Quando tem petróleo, nasce-lhes uma condição internacional extremamente complicada e difícil. Ora, acontece que esta pertença de Portugal e do Brasil a esta organização a que se refere o chefe de Estado-Maior da Armada de Angola implica que todos os membros possam ser envolvidos em questões internacionais ou piores em relação a todos os países que constituem esta unidade que é a CPLP. E eu recordaria que a CPLP é uma organização única no mundo, porque o poder colonial que extinguiu-se com a Segunda Guerra Mundial pertencia praticamente só a poderes ocidentais. A Espanha teve o maior império do mundo, mas não teve nenhuma CPLP. A França teve um grande império, teve desastres enormes a desfazer o império, mas não tem nenhuma CPLP. A Inglaterra tem a Comunidade Britânica, onde só tem relevância os territórios de povoamento saxónico. Os outros começam a afastar-se dos interesses fundamentais da comunidade. O único país que teve responsabilidades nessa organização ocidental do mundo é que tem uma organização, a CPLP, países que falam a língua portuguesa. E há outra coisa para sublinhar, é que, sendo uma velha ideia de quem ainda durante a descolonização com guerra pretendia uma associação euro-africana, foi o caso do General de Gaulle também, de todos esses países, a ideia foi portuguesa. A capacidade de levar a efeito foi brasileira. Aconteceu o mesmo no problema da língua que une esses países. A ideia foi primeiramente discutida, que eu saiba, no Recife, do encontro de pessoas originárias das várias latitudes onde se fala português. A ideia foi apresentada por um interventor português. Quem levou a efeito foi o Brasil. O Brasil está na origem das duas organizações, a CPLP e o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Eu devo dizer que eu sou contra os tratados sobre a língua. Quando me mandaram convidar-me, eu era presidente da Academia das Ciências, o meu mandato acabou. Mas agora tenho o Instituto de Altos Estudos, que é do que se trata. E eu sou da opinião, que é muito vulgar, aliás, no Brasil, pelo menos no tempo em que eu fui professor aqui, era a opinião dominante, as línguas não submetem tratados, porque as línguas transportam valores. E o Brasil tem na língua portuguesa valores que nós não temos, porque não tivemos povoamentos equivalentes que trazem valores novos. O pobre Timor, que já referi, tem na sua língua valores do invasor que exerceu o segundo genocídio da população timorense na mesma geração. Mas falam todos português. Há uma maneira de estar no mundo que os une. Há uns valores comuns que os une. Mas a língua em cada sítio vai ganhando valores que são próprios, que são exclusivos,
E isso acontece no português que se fala no Brasil e no português que se fala em Portugal. Nós perdemos vogais que o Brasil manteve, nós perdemos musicalidade que o Brasil manteve e mudámos significado de palavras que o Brasil tornou mais abrangente, homem, etc. Houve várias modificações nesse sentido. Mas, de qualquer modo, são duas instituições que não têm qualquer paralelo na organização internacional. E também ninguém pode ter dúvidas que não a hegemonia que países com estes valores, e todos democráticos, nenhum país quer exercer sobre outro, mas nenhum país está impedido de ter predomínio na concordância da liderança, das ideias, dos pensamentos, dos projetos, e é o que tem acontecido na CPLP e no Instituto Português da Língua Internacional da Língua Portuguesa. É por isso que o chefe de Estado-Maior da Armada angolana coloca o problema em relação à CPLP. Mas o problema é muito específico em relação ao Atlântico. Em primeiro lugar, porque se eu quero caracterizar a situação internacional neste momento, com a ajuda do que vai me ensinando o Chacon, que ele é que é o grande especialista destas matérias, a designação que encontro é que nós vivemos em desordem internacional. Espero que isto não desoriente os alunos, mas a palavra ordem internacional não é exatamente aquela que corresponde à situação em que nós vivemos. Das Nações Unidas, os 149, salvo erro, países que são membros, mais de metade não tem qualquer capacidade de responder sequer aos desafios da natureza. Desumanes, terremotos, pestes, etc. Todas essas calamidades que os afligem. A miséria está cada vez mais extensa, mesmo dentro das Nações Unidas. Como é que ela responde? Eu julgo que está transformada num templo de orações. Faz preces a um Deus desconhecido para que as coisas não vão para pior e para que possam ser resolvidas em paz. A Europa, com estas divisões, Europa rica, Europa pobre e, naturalmente, a situação tremenda do Mediterrâneo, que é mais um cemitério do que é hoje uma via de comunicação, com a agitação dos países árabes, que tornam absolutamente improvável que alguém seja capaz de definir qual é o regime que vai ser dominante naquelas paragens e, portanto, se a solidariedade euro-africana é uma solidariedade que possa rapidamente consolidar-se. Teve agora também um acidente extremamente importante. O presidente Obama tinha declarado nos seus vários discursos que ia ter uma política mais cooperante, mais realista, mais de passos, ele disse, que deixem ligeira marcha no terreno. Eu devo dizer que sempre percebi o entusiasmo dos discursos do Yassou Ikana, mas sempre imaginei que os discursos dele só me passavam a interessar quando ele se sentasse na sala oval, que era quando ia conhecer quais eram os problemas reais do país. E tenho que sublinhar que eu creio que é o único presidente dos Estados Unidos que terminou um discurso sem dizer God bless America, disse somos todos americanos. Corresponde a um estado de espírito muito diferente em relação às minorias. Só outro chefe de Estado disse, em circunstâncias muito diversas e justificativas, foi Mandela. Mandela disse somos todos sul-africanos, mas quando disse em circunstâncias bem diferentes do presidente dos Estados Unidos. Aquela política o que significa é um julgamento, é uma navegação à vista.
Só que a navegação à vista foi dar a um rochedo inesperado que se chama o Terceiro Império do Meio, e que é a política soviética. Esta questão põe a paz em perigo. Faz fazer uma pergunta em relação à Europa, que é a seguinte: há algum Parlamento Europeu, algum orçamento europeu que tenha migalhas para organizar a segurança? Eu penso que não há nenhum orçamento europeu que tenha migalhas que possam organizar uma segurança nestes termos. Quer dizer que a luta pelo direito torna-se mais necessária. A diplomacia capaz e competente torna-se mais cooperativa e indispensável. E por isso mesmo, países como o Brasil e Portugal, que estão envolvidos numa organização única no mundo, que é a CPLP, mas muito principalmente no Atlântico, são obrigados a ponderar a evolução desta situação. E a evolução desta situação coincide com o facto de que o tráfego marítimo é o tráfego mais crescente, por ser o mais barato. Bom, além disso, é um tráfego que alargou as áreas de perigo e de criminalidade, quer do transporte de matérias que são proibidas, como as drogas. Portugal é muitas vezes um desembarcador dessas drogas, mas da criminalidade marítima em geral. E, portanto, esse problema da segurança precisa de ser visto e organizado. E, sobretudo, o transporte deve ser estudado por esses países que são pobres e que sozinhos dificilmente terão frota. Nenhum deles tem frota suficiente. E o que animou o chefe de Estado-Maior da Armada de Angola, que tem recursos e conta com a cooperação de quem sabe fazer, não chega a saber, é preciso saber fazer, é o facto de ser necessário consolidar a capacidade de tráfego desses países. E daí a ideia de haver uma frota comum da CPLP. Eu sei que isso tem dificuldades jurídicas, mas são as mais difíceis, as mais fáceis de vencer. Os juristas facilmente sabem acomodar a legislação à mudança dos tempos. E isso tornaria possível este fortalecimento entre os países. Naturalmente, para isso seria necessário um empenhamento, com certeza diretivo, da parte da Marinha do Brasil e o saber fazer da Marinha Portuguesa, que é efetivamente uma das marinhas que sabem fazer. Por vezes faltam meios para executar o saber fazer. Ora, acontece que Portugal, eu vou falar de Portugal, que naturalmente é mais íntima a questão, mas não é só o Brasil, não é só a Argentina que tem problemas de plataforma continental. Portugal tem a maior plataforma continental do mundo, por causa dos arquipélagos. E os estudos são muito adiantados nessa matéria, sobretudo universitários. Como sabem, pelo direito marítimo internacional, a definição da plataforma continental tem de ser aprovada, quer dizer, declarado que a lei está bem aplicada, por uma comissão das Nações Unidas. Essa declaração estava prevista para 2013. Já foi adiada para 2015. Quando os interesses são muito importantes, o tempo é que cresce, o tempo da decisão. Não é a decisão que encurta o tempo, a decisão vê o tempo alargado. Acontece que a Comissão Europeia fez um projeto de definição do mar europeu. Eu tive, a palavra apropriada é a honra, de fazer o discurso de recepção do Presidente da Comissão Europeia
nem então Universidade Técnica de Lisboa, hoje Universidade de Lisboa, está fundida, como doutor honoris causa. Mas pus, depois das palavras que correspondem ao mérito do candidato que recebe o título, pus um acrescentamento de já agora. E o meu já agora foi para dizer o seguinte: já agora que o senhor está cá, eu vou sugerir que não defina o mar europeu antes das Nações Unidas reconhecerem as plataformas continentais, principalmente a nossa, como é evidente, era a que me interessava mais, mas dos países do Atlântico e da CPLP. E porquê? Porque se a definição do mar europeu for anterior ao reconhecimento da plataforma continental, eu recordo-me imediatamente do ultimátum de 1890 e do mapa cor-de-rosa. E começo a ver os países, desde a Estónia, a Letónia, a Lituânia até cá abaixo, a dizerem que também é deles, a plataforma continental. E nós, que somos uns leais membros da União Europeia, não queremos fazer doação daquilo que é nosso. Queremos prestar serviço com aquilo que é nosso, que eu creio que é a atitude de um país responsável que deseja a paz e que é uma atitude própria do Brasil. Ser cooperante, ser contributivo, ser responsável, mas ser pacífico. É cultivando a paz que se conseguem e devem conseguir estes resultados. Não tivemos até hoje nenhuma resposta a esta matéria. E eu julgo que é do interesse, não apenas de Portugal e do Brasil, a definição final das Nações Unidas sobre a plataforma continental. É a obrigação nossa ajudar os países da CPLP que estejam longe do Atlântico, e estou sempre a pensar no martirizado Timor, para que ele tenha ganho de voto na definição da sua plataforma continental, se isso for decidido nas Nações Unidas, porque a voz do grupo é uma voz com um poder maior do que se for apenas um país a defender os seus próprios interesses. Porque é que, apesar de tudo, eu continuo com esta fé em que a discussão, o diálogo, é ainda um recurso? Porque eu acredito que o poder da palavra, muitas vezes, vence a palavra do poder. E é isso que a CPLP pode fazer em favor de todos os países da CPLP e não apenas de nós, países atlânticos. Esta chamada é uma chamada ao interesse desses países, mas é uma chamada à paz geral, porque é o mesmo espírito que tem que se aplicar nas Malvinas. É com paz geral e respeito pelo interesse das pessoas vivas que tem que se resolver esta questão, não com a maneira armada pela qual nós passamos. Eu considero este um problema essencial hoje para o destino da CPLP, para que Portugal reganhe uma posição de dignidade igual na comunidade das nações, que tem sido afetada pela presença da Troika, que felizmente se ausentou, mas deixou o espírito presente no último dia 15 deste mês, e que tem feito diminuir a qualidade de vida de uma maneira severa dentro do nosso país, com uma enorme colaboração da população. Eu lembro-me, vou terminar com estas palavras, umas palavras da Sofia de Melo Brainer, a poetisa que faz parte do nosso património comum, que eu vi jovem deputada no Tribunal Político Plenário, servir de testemunha. Ela teria menos de 30 anos, e quando se levantou para sair,
a plateia levantou-se para ela sair. E ela deixou estas palavras: protestem sempre, reclamem sempre, não se resignem, mas mantenham a paz. E eu, para aliviar um pouco a tensão dos portugueses e dos brasileiros também, que a questão também é vossa, digo-lhes: é verdade que Nossa Senhora devia estar na CPLP porque ela falou em português. Mas como até agora não têm tido tempo para fazer o milagre, vão rezando à Santa Sofia, a ver se a Santa Sofia consegue essa paz e resolver em paz esta situação. Eu creio que este primeiro passo de confiança já foi dado, porque já foi decidido que ela seja, o que resta dela, seja posto no Panteão Nacional. É a memória dela e a esperança do que ela disse que nos anima nesta matéria.